Bem, agora a gente vai conversar um pouco sobre melhoria de imagem em modo B, certo? Como você pode usar algumas funções do aparelho para melhorar a imagem de modo B. Isso não é o objetivo, fazer um curso de formação de application super ultra aprofundado, mas é importante que você aprenda algumas funções que vão te auxiliar. A primeira questão é o ganho, tudo bem? Então, aqui a gente tem o botão do ganho. Como que funciona o ganho? Você gira o botão de maneira horária ou anti-horária e você aumenta o sinal total recebido. Então, é como se o equipamento ele fosse ouvir mais os sinais sonoros, né? Receber, captar mais. É como se fosse um conceito do alto-falante. Tudo bem? Então, você vai aumentar a percepção, o retorno desses sinais dos ecos, é como aumentar o volume mesmo de um alto-falante. Então, a questão do ganho, não existe um valor certo ou errado. O ganho, ele depende muito da luminosidade da sala que você está trabalhando. Então, não existe um valor certo. O importante é que você deve visualizar as estruturas. Então, assim, se você está com uma imagem muito escura, não está conseguindo visualizar o que você precisa aumentar o ganho, certo? Então, aqui você tem a questão do ganho. Você pode ter uma imagem muito escura, com pouco ganho. Então, essa imagem ela tem pouco ganho e você não consegue visualizar o órgão, a estrutura que você quer. Já se a imagem tem muito ganho, um ganho muito excessivo, fica tudo muito brilhoso. Você também não consegue diferenciar as estruturas, as regiões anatômicas como você gostaria, tudo bem? Nesse equipamento, o que mais que eu posso te dizer sobre o ganho? Aqui o alto, ele faz um ajuste automático do ganho, me parece que fica bom, eu não tenho nenhuma grande observação sobre o recurso automático. E o ganho também, você pode trabalhar nesses controles do TGC. E aqui o ganho é por faixa. Então, se você está percebendo que tem muito sinal na região proximal e você precisa fazer um controle melhor do ganho na região proximal, então na região distal está muito brilhoso, não está ficando bom. Então, você vai controlar através do TGC, certo? E ele vai te dar aqui um indicador de como está alinhado o seu TGC. Então, você vai poder trabalhar dessa maneira. Eu recomendo que no início, pelo menos no início, você trabalhe com o TGC alinhado, tudo bem? Até você ir conhecendo o equipamento, em cada tipo de exame, e aí sim você vai conseguindo trabalhar com a melhora da imagem na máquina, tá? Então, percebeu alguma área de atenuação de sinal na região mais distal? Você vai inclinar aqui os indicadores do TGC para a sua esquerda ou para a sua direita, aumentando ou diminuindo o ganho em regiões específicas na imagem, trabalhando com o TGC. Agora, aqui o botão da frequência. Como que funcionam esses botões? Né? Eles são correspondentes aqui na tela. Aqui a gente vai girar e vai trabalhar dentro da faixa de frequência que o transdutor te dá. Tá? Esse aqui é um transdutor bem interessante. Ele, dentro da harmônica, ele vai de 8 a 16 MHz. E como funciona a escolha da frequência? A frequência, ela sempre vai estar relacionada à profundidade da estrutura que você tem. Então, digamos, né, você pegar um paciente muito pequeno, digamos, um cão muito magrinho, muito pequeno, ou que seja muito novo, você vai trabalhar como? Você vai ter mais resolução com frequências mais altas, tá? Então, frequências altas você usa para estruturas superficiais. Então, você quer ver algo, sei lá, subcutâneo, alguma estrutura mais superficial. Você vai trabalhar com frequências mais elevadas. Já assim, você vai usar, por exemplo, nesse caso aqui do transdutor linear, né? A gente tem o transdutor linear, você vai estar usando ele para visualizar alguma questão no abdômen de um cachorro, tá? Então, o que você vai usar? Você vai diminuir bem a frequência. Então, você vai trabalhar sempre com frequências mais baixas,
certo? Com frequências bem mais baixas. É sempre dessa maneira que você vai raciocinar com relação à frequência. Aqui logo do lado a gente tem a posição focal. O que é a posição do foco? A posição do foco é esse cursor aqui, esse indicador aqui. Como que ele funciona? Então, você abaixou a região do foco aqui para a região entre 3 e 4 centímetros. O aparelho, ele está trabalhando com melhor resolução nessa área, certo? Então, você não está priorizando uma resolução mais proximal, você está priorizando uma resolução mais distal. Já, digamos que se você deseja visualizar melhor essa região da imagem, verifique como a resolução melhorou nessa região quando você subiu a posição focal, tá? Então, assim, muitos manuais de aparelhos, de equipamentos, eu nos meus outros cursos, eu explico sempre que o médico, o operador, ele deve colocar o indicador da posição focal em cima da estrutura que ele está visualizando ou um pouco abaixo, tá? Então, alguns manuais ainda falam isso. Então, trabalhe sempre dessa maneira, girando aqui a posição focal. Você vai girando, então você vai posicionar bem em cima. Então, digamos que você queira ver uma patologia nessa área. Ou você coloca bem em cima, ou você coloca levemente abaixo, tá? E aí você vai conseguir uma melhor resolução na área que você deseja.